Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Samara Satori e hoje eu vou trazer um relato paranormal que aconteceu comigo. O dia que um espírito falou comigo. Esse relato tem pouco menos de um ano. Eu vou começar do início para vocês entenderem bem. Bom, a história foi a seguinte. A gente tinha mudado para uma casa, né? Nós tínhamos mudado para essa casa ela era enorme, eram 3 andares, tipo assim, a casa dos sonhos, a casa que eu sempre sonhei em morar. E quando a gente se mudou para essa casa, logo no primeiro dia que a gente foi lavar, foi eu e minha filha, né? A minha filha tem 12 anos. Foi eu e ela lavar a casa, né? Como a gente começou a lavar lá de cima para baixo, nós limpamos a parte de cima todinha, né? Porque era muito grande a casa. Limpamos a parte de cima todinha e fomos lá para baixo, né? Que era para limpar a parte de baixo. Só que como a gente já tinha limpado toda a parte de cima e a gente estava muito cansada, o que nós fizemos? Sentamos lá no chão da sala, né, porque não tinha nada ainda. Sentamos no chão e pedimos um iFood, né, pra gente lanchar alguma coisa, porque nós estávamos com fome. E ficamos lá sentados esperando, né, o iFood chegar, né, com o nosso lanche. Quando foi mais ou menos uns 10 minutos depois, por aí, a gente escutou lá em cima todas as portas que a gente tinha fechado lá de cima, né, que a gente já tinha lavado tudo, isso era por volta de umas 6 horas da noite já. A gente já tinha lavado tudo lá em cima e já tinha fechado tudo, né? Porque já tinha sacado o chão lá em cima. E a gente fechou tudo e foi lá pra baixo sentar pra esperar o lanche. Quando a gente sentou lá embaixo, nós escutamos lá em cima aquele barulho. Tipo uma porta, sabe? Se abrindo. Pois bem, eu e a minha filha, a gente se olhou assim uma pra outra, né? Tipo, só tá nós duas aqui. Quem que tá lá em cima abrindo a porta? Só que eu, né, sempre fui mais medrosa. Sempre fui muito medrosa. E a minha filha, ela não tem muito medo dessas coisas. Então ela olhou assim pra mim e falou, não mãe, não é nada não. Seguimos normal, né? Eu fiquei sentada, ela também lá no chão, mas a gente não subiu pra olhar nada. Beleza, a gente ficou lá esperando o nosso lanche. O nosso lanche chegou, a gente comeu e tal, beleza, passou o tempo. Depois o meu esposo chegou também, né? Aí já tinha mais gente em casa. Aí eu subi, né? Pra me ver, né? Quem era que tinha mexido na porta? Se tinha alguma porta aberta, né? Lá em cima. Porque a gente ouviu a porta se abrindo. Tipo, era a porta do banheiro. Quando eu subi lá em cima, não tinha nada aberto. Tava tudo completamente fechado. Tudo mesmo. Do jeitinho que eu tinha deixado quando eu lavei lá em cima, estava. Tudo fechado. E aquele barulho veio de onde? Não sabemos. Beleza, passou, foi só um fato, um ocorrido. Eu contei para o meu esposo, a minha filha, né, também contou. Rimos bastante, nossa, que estranho, né? Primeiro dia na casa já acontece isso. Beleza, passou. Quando foi mais ou menos uns 2 dias depois, que foi quando a gente mudou, que começamos a morar lá, ok. A gente se mudou normal, né? Primeiro dia morando na casa. Chegamos na mudança, não arrumamos nada, né? Só organizamos ali o local de dormir e fomos dormir. Beleza. Quando foi no outro dia de manhãzinha, a primeira coisa que eu fiz, né? Me levantei. A primeira a levantar sempre era eu lá. Levantei, né? Peguei minha pasta, minha escova, como estava tudo ainda uma bagunça lá dentro de casa. Peguei a pasta, a escova e fui pro banheiro do corredor, porque lá tinha 3 banheiros. No meu quarto, no corredor, né, que ia pro meu quarto, e lá embaixo na cozinha tinha outro banheiro. Eu peguei a escova, a pasta direita, não fui no meu banheiro do meu quarto, por quê? Porque lá tava uma bagunça, então não queria fazer barulho lá, entendeu? Porque tava todo mundo dormindo. Peguei minha pasta, minha escova e fui pro outro banheiro lá do corredor. Abri a porta normal, isso era por volta de umas 6 da manhã, por aí, né? E fui pro banheiro. Quando eu cheguei no banheiro do corredor, eu liguei a luz, né? Entrei e a pia ficava do lado da porta, assim, né? Eu ficava de lado aqui pra porta. Beleza, estou lá me olhando no espelho, escovando meus dentes. Quando de repente eu escuto umas pisadas subindo as escadas. Eu pensei, poxa, será que o meu esposo levantou
e eu não tinha visto? Será que ele desceu lá pra cozinha e eu não vi? Deve ser ele que tá subindo. E aí, não senti medo, não senti nada, continuei escovando meus dentes, olhando pro espelho, né? E fiquei escutando aquela pisada, né? Subindo as escadas. Subiu as escadas, andando normal. Senti quando tava se aproximando ali da porta do banheiro, né? Só que eu não olhei, eu não virei pra porta, porque na minha cabeça era o meu esposo que tava vindo. Aí, beleza. Quando aquela pessoa que vinha subindo as escadas se aproximou, a porta do banheiro estava aberta, né? Se aproximou e chegou na frente da porta do banheiro, parou, né? Ficou parado, em pé. Eu aqui, olhando pro espelho reto, visualizei com o olhar aqui, ó, né? Tipo, não virei o rosto para olhar, só visualizei aqui de lado aqui. Quando eu olho bem, né? Fixo bem o que era. Uma menina não, uma moça, né? Toda de branco, com vestido em branco comprido, cabelo preto na cintura. Eu não conseguia ver os pés dessa menina. E ela tava com a cara muito pálida, entendeu? E ela parou na porta do banheiro e ficou assim pra mim. Tipo, me olhou, sabe? Aí, beleza, ficou me olhando assim, me encarando, me encarando. Eu, naquela hora, gelei. Tipo, subi um gelo daqui, da cabeça aos pés, como se os meus órgãos estivessem falecendo. Tipo, eu tava sentindo o meu corpo todo gelado, só que eu continuei aqui escovando os dentes. Eu não sentia medo, mas algo em mim aqui gelou tudo, entendeu? Eu não tava com medo, eu tava gelando por dentro. E aí eu continuei ali escovando os dentes sem olhar para a pessoa que estava na porta, né? Continuei escovando os dentes ali. Passei acho que mais ou menos ali uns 3 minutos ali escovando o dente. E eu vi que aquela, né, não ia sair da porta, entendeu? Para me virar. Aí o que é que eu fiz? Eu terminei de escovar os dentes aqui rápido, né? Lavei a boca, limpei e simplesmente virei assim, fingi que não estava vendo nada e saí pela porta meio que de lado assim para não encostar, entendeu? Mas querendo ou não, acabei encostando. E quando meu corpo encostou, passou por aquilo. E aí, beleza. E aí eu fui andando assim, quase flutuando pro quarto, né? Tipo, bem rápido. Fui pro meu quarto. Quando eu cheguei no meu quarto, eu virei de costas. Eu disse, agora eu vou virar, né, pra me fechar a porta e vou aproveitar e vou olhar se ela ainda tá lá. E aí eu virei. Na hora que eu virei, que eu olhei pra porta do banheiro, não tinha mais nada. Pra vocês terem noção, tipo assim, eu fiquei tão gelada, assim, fiquei, tipo, meio que paralisada, que eu nem apaguei a luz do banheiro, eu só saí do banheiro e fui pro quarto. Fechei a porta do quarto, olhei pra tudo ali, né, pro corredor, pro banheiro, não tinha nada. Eu fechei a porta do quarto, comecei a pensar naquilo, né, fiquei com aquilo na minha cabeça, o que foi isso, o que foi isso, o que foi isso? Essa foi a primeira aparição dessa menina. Não era uma menina, era uma mocinha. Ela tinha ali por volta dos seus 15 anos de idade. Eu acho que era isso, mais ou menos, uns 15 anos, 16 anos de idade. Era uma menina muito linda, cabelo preto, comprido, e ela estava de vestido branco. E foi assim, uma coisa muito louca, porque foi logo no primeiro dia que a gente se mudou para essa casa. No próximo vídeo eu vou continuar a história. No próximo vídeo eu vou contar para vocês como que essa menina se comunicou comigo pela primeira vez nessa casa. Essa foi a primeira aparição dela, ela apareceu para mim, né? Como eu fingi que não tinha visto ela não sei o que aconteceu. Ali ela sumiu, desapareceu e foi só isso. No próximo vídeo eu vou falar mais. Curte, compartilha e comenta aí, vai, para essa história chegar para bastante pessoas.